Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live do Unusual. O Unusual é uma iniciativa. Oi, Dani, querida. A Dani nos acompanhou lá na PUC. Então, o Unusual é uma iniciativa que começou lá na PUC, para quem não sabe, né? Nós tínhamos um grupo de estudos e pesquisas em personalidade, espiritualidade, religiosidade e saúde mental, lá na PUC. E esse grupo durou 5 anos. E aí, quando se encerrou esse período de 5 anos, se encerrou o período da minha bolsa de pós-doc. E aí a gente mudou, né? A gente migrou lá da PUC, desse grupo, para uma iniciativa que a gente chamou carinhosamente de Unusual, que seria, traduzindo, seria incomum. Então, a nossa proposta é que a gente possa falar de temas incomuns na psicologia, né? Temas que a gente não costuma ver, sobretudo nas graduações e especializações, que a gente possa oferecer esses temas de forma, como uma formação complementar, certo? E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Thiago Taton. Na verdade, ele já tá aqui, eu já vou deixar ele entrar na nossa live. Oi, pessoal. Oi, Vanessa. Oi, Rafa. É, e a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito, muito importante da gente pensar junto. E eu trouxe o Thiago porque o Thiago tem uma trajetória, né, numa área mais da filosofia e da história das relações entre ciência e religião, ciência e espiritualidade, psicologia. Tem uma base na filosofia muito grande e por isso que eu convidei ele. Vou deixar ele entrar agora aqui. Entra. Oi, João. Ó, tá entrando. Fala galera, Entrou, tô Thiago. colocando, tô colocando o stream aqui ao lado, não dá para ver, do Facebook para transmitir ao vivo a minha fala aqui. Pode seguir aí, ô Letícia, um pouquinho se quiser, me dá 10 segundos. Sei que Tá, você estava joia. explicando para o pessoal um pouco aí sobre o Então, grupo. assim, né, pessoal? Já falei um pouquinho sobre o grupo. Oi, João. O João Kovacs entrou também, João Weber. Eu já expliquei um pouquinho. O João Kovacs também foi, né? Acho que por um período também fez parte lá do grupo da Psico. Oi, Mari. Bom, pessoal entrando. E, na verdade, gente, a gente, não sei se todo mundo sabe, acho que devem saber, vocês aí, né, devem saber que nós somos um casal, Thiago e eu. Já contei, Thiago. Já E tem a alguns anos, gente né? já tem alguns anos que nós formamos uma dupla, um casal. E a gente reflete muito, né? A gente trabalha em áreas afins. E a gente reflete muito sobre isso e surgiu essa questão, assim, esse questionamento, né, Thiago, sobre a importância da gente pensar mais, vamos chamar assim, pensar mais Sim. sobre o tema da espiritualidade. Eu trabalho de uma forma, né, fazendo pesquisa, onde eu manipulo o conceito de uma forma mais, vamos dizer assim, mais concreta. Ó, o Matheus aí. Fala Tom Zé, meu cunhado aí. Ele tá em todos, ele vê todos. Ó, a gente está transmitido aqui, deixa eu botar meu computador, transmitindo a nossa conversa. Vamos lá, manda brasa. Então, mas eu queria, a gente tem sentido necessidade, então, pessoal, de, para além de conceitos mais prontos, vamos chamar assim, né? Ou estabelecidos, ou que a gente pode usar numa escala e mensurar a espiritualidade, a gente precisa parar, talvez um pouquinho, e se questionar mais profundamente sobre as origens do conceito de espiritualidade, o que que a gente está querendo dizer ou abarcar quando a gente fala de espiritualidade, certo, Thiago? Certo, mandar um beijo para minha irmã, entrou aí, ó. Tá Oi, aí, Tatá. saudade. Minha irmã que é muito chique, não puxou a minha beleza tanto assim, né? Podia ter puxado a beleza, esse corpício aqui, essa beleza, mas é uma moça bonita também. Tudo bem, Thaís? Parabéns aí pelo Beijo para projeto Rosane. com o Paçoquinha aí em Juiz de Fora aí, conseguiram doar a casa para uma pessoa que vendia balas aí nos bares. Eu fiquei muito feliz de ver esse projeto social sendo concluído. A Thaís estava à frente também desse projeto. Parabéns aí, Thaís. Pois é, Letícia, então a gente vai dando oi para a galera aqui, a gente vai até se perdendo, né? Vendo amigos
e familiares. Beijo Que na bom, Rosane também. porque aí tem pessoas que podem achar que tem algum valor na nossa live. São as pessoas que nos amam, né? Os cunhados, os irmãos, assim. É quem entra e dá essa sensação de satisfação pra gente. Eu tô brincando. Tem gente aí que tá entrando também e que eu não conheço, que não conhece a Letícia. Então, bem-vindos e bem-vindas todos. A gente tem a ideia de fazer esse debate aqui e tentar que não seja uma coisa muito insípida, assim, ou então muito acadêmica e fica hermético, fica fechado, né? Não fica muito legal se ficar muito fechado. Então vamos tentar fazer isso de uma maneira que fique uma linguagem mais fácil. Eu digo isso porque vocês sabem, né? A Letícia, assim como eu, nós temos doutorados, pós-doutorados, a Letícia tem 2 pós-doutorados até, e a chance da gente ficar muito chato e muito profundamente assim para questões acadêmicas ou filosóficas é muito grande. A gente não quer fazer isso, né? Não quer que fique chato, quer que fique uma conversa aberta. Então, se vocês quiserem participar, perguntar, comentar, é legal também. O tema basicamente surgiu, como quase todos os temas que eu e Letícia fizemos aqui, de conversas na cozinha, não é, Letícia? A gente conversando na Uhum. cozinha, pendurando roupa, nosso lugar de pendurar roupa é próximo da cozinha, tomando café, passando café, comendo um bolinho, pendurando roupa ali, conversando, surgiu esse tema da espiritualidade, né? E numa direção um pouco diferente, assim, numa dimensão de pensar o que que é, né, Letícia? O que que é espiritualidade? Então, a primeira pergunta poderia ser, até para quem está nos escutando, seria essa: você tem uma espiritualidade? O que é ter uma espiritualidade para você, né? Acho que a pergunta que a gente pode lançar para as pessoas que estão nos ouvindo é: para você que está escutando, o que é ter uma espiritualidade? Seria até legal se você tiver saco ou paciência de escrever aí embaixo. Aliás, Letícia, eu não sei se você sabe fixar o comentário. Você sabe fazer isso? Você Não. escrever ali, não sabe? Depois eu vou aí, então, já que você não está muito longe, porque é legal fixar o comentário ali embaixo. É só você escrever ali, como se você estivesse comentando, o título da nossa conversa, e depois você A clica em Rô entrou. cima e tem a opção Uhum. de fixar o comentário. Ele fica ali como título da nossa live. Depois tenta fazer isso aí, Letícia. Mas se você quiser escrever, quem está nos ouvindo, o que é espiritualidade para você? Ou você tem uma espiritualidade? Que a pergunta é essa. Quando a gente fala assim, se alguém tem uma espiritualidade, acho que imediatamente vem uma associação, acho que é inevitável, com religião, né? Obrigado, Rô. Beijo, querida. Rosana.Rossi Astrologia. Rosana faz ótimos mapas astrais aí em São Paulo. Então, quem tiver interesse em um mapa astral, clica na Rosana aí. Ela é especialista. Tem vários livros lá de vários professores do exterior sobre astrologia. Ela é fera. Então, assim, é isso aí, Fixei, querida. viu? Ah, Aprendi moleque, rápido. muito bem, querida. 2 Nossa, tem um. pós-doutorados. Poxa. Pá, mandou na brasa ali. Eu falei, você já. Pum, mandou ali, fixou. Então, assim, obrigado, Júnior Campos 1707. Eu adoro quando tem esses nomes do Instagram, assim, com códigos, com números. Eu acho legal, acho que fica um Deixa eu troço mandar um criativo. beijinho para Nicole também. A Nicole foi nossa aluna de iniciação científica do grupo, e sem ela, muitos dos estudos que a gente fez lá não poderiam ter sido realizados, porque ela fez um trabalho ali de trabalho no banco de dados, né? Que é um trabalho que não aparece às vezes, não é tão reconhecido no meio, na publicação, mas é essencial. Beijo, Nicole. Mas fala, Thiago, fala. O que que é Então, quando a gente espiritualidade, fala. Thiago? O Pois é, então, que quando a que é gente fala em isso? espiritualidade, a gente associa a religião, né? Por isso que eu falei que se o pessoal tiver afim de escrever, pode escrever. O que é espiritualidade para você? Né? Porque é bom a gente ir coletando respostas aqui em tempo real, tá? Então, o que é espiritualidade para você? O que é isso? Se quiser escrever, escreve. Se tiver saco, escreve. Mas eu vou falando um pouquinho aqui. A gente normalmente associa a religião, né? Você fala em espiritualidade, você associa a algo ligado a Deus, talvez, eu imagino, né? Acho que imediatamente ou essa ligação com Deus, ou talvez uma ideia de algo mais associado ao que a gente poderia dizer de uma religiosidade ou de uma religião privada, né? Olha, o pessoal já começou a escrever aí, ó. Transcender. Espiritualidade, transcender o O transcendente que transcendente. inspira o nosso cotidiano. Isso aí foi filosófica. Transcender o transcendente, mas vejam que começa a aparecer. Conexão com algo maior. Ó, autoconhecimento,
mergulho interior. Eu gostei. O pessoal se puxa, né? Como dizem os gaúchos aqui, o pessoal vai profundo. Ou seja, você veja que, apesar de não vir a questão da religião, grande Lipe entrou aí. Ei, Beijo, Lipe, um Lipe. abraço, meu brother. Vários amigos e familiares entrando. Por isso que eu falei que é bom ter amigo e familiar. Tá vendo que eles que entram nas suas lives, assim, eles dão aquela força, dão aquela moral. Vocês vejam que as pessoas nem usaram a palavra religião, né? Aí quem escreveu usou transcendente. Olha só, falaram com conexão com algo maior. Eu até perguntaria a Mariane o que ela definiria como algo maior. Se ela tiver paciência e quiser escrever aí, Mariane, o que é esse algo maior? O que seria isso, né? Posso piorar, polemizar, Thiago? Pode, pode. Será que uma pessoa que não acredita em Deus, que se diz ateu ou ateia, poderia ter espiritualidade? Pois é, então vamos pensar. Ateu significa a palavra ateu. Esse a significa não e esse teu é de theos, Deus, né? Então o ateu é aquele ou aquela que não acredita em Deus, né? Será que uma pessoa que não acredita em Deus, ou em um Deus, ou em vários deuses, não sei, ela pode ter uma espiritualidade? Se vocês quiserem botar opinião aí, também, por favor, coloquem sim ou não. Então, pessoas que são ateias podem ter espiritualidade? Talvez, seguindo um pouco o que o pessoal falou ali, conexão com algo maior, a pergunta novamente fica essa: o que seria esse algo maior? Né? Transcender o transcendente do nosso cotidiano. O que é transcender o cotidiano? Que cotidiano? Dormir, acordar, comer, se reproduzir, viver? Seria isso o cotidiano? Então, essas provocações, Letícia, elas nos mostram como que é difícil mesmo da gente definir esse conceito de espiritualidade. Né? A Mari ali até falou, olha, com certeza, está dizendo que ateus e ateias podem ter espiritualidade com certeza. Então, assim, se quiser até escrever mais, o que seria essa espiritualidade de um ateu, de uma ateia? Né? Espiritualidade não tem relação com dogmas, a Rosana está falando ali. Mas veja, esse conceito, principalmente quando a gente vai fazer pesquisa com esse tema da espiritualidade, porque eu já não estou há um tempo que eu não estou na pesquisa, mas a Letícia segue como pesquisadora, publicando artigos e capítulos, e o tema dela é religião e espiritualidade. Quando a gente vai pesquisar um conceito, quando a gente vai operacionalizar esse conceito em ciência, ele precisa estar muito bem delimitado, né, Letícia? Porque É, senão, se eu não delimito bem o conceito, ele começa a fazer um overlap, ele começa a se misturar com outros conceitos. Então, como essa definir espiritualidade? Se espiritualidade parece ser algo tão grande assim, né? O todo, se conectar com o todo, né? Alguém acabou de qual, escrever aí, a Vanessa, sentir-se parte de um todo. Então, o que é isso? então, Espiritualidade, deixa eu falar um fala. pouquinho disso aí, Thiago, só para explicar um pouquinho essa parte do overlapping, né? Uhum, Que é quando há sobreposição de conceitos. Então, assim, eu costumo dizer que é diferente quando a gente pergunta para alguém o que que é espiritualidade, num contexto ou mais livre ou mais clínico, talvez, né? E uhum, quando a gente pergunta para uma pessoa o que que é espiritualidade, num contexto mais de ciência ou de pesquisa. Quando eu faço pesquisa, né, eu preciso deixar muito claro que conceito que eu estou usando de espiritualidade. E aí sim. tem esse pesquisador, né, que a gente, enfim, estuda bastante, que é o professor Harold Kenning, que ele aponta para esse problema. Ele diz que a maioria dos instrumentos, das escalas que mensuram a espiritualidade, consideram a espiritualidade como esperança, como bem-estar, otimismo. Então, elas, na verdade, elas não estão medindo espiritualidade, elas estão medindo afeto positivo. E aí, se eu quero estudar, por exemplo, depressão, eu tô, na verdade, muitas vezes condenando uma pessoa que tem depressão a não ter espiritualidade, porque ela não vai ter muitos afetos positivos. Ou se eu considero como bem-estar, como né, sentido de vida, espiritualidade, como é que eu vou? Eu tenho que ter esse cuidado, né? Eu vou estar investigando alguma coisa, mas eu vou estar usando um conceito que está confuso, que está sobrepondo uma série de outros conceitos. A gente já estava conversando na cozinha enquanto a gente comia, acho que um croissant de chocolate, quando a gente falou sobre isso.
Isso, croissant de chocolate que está contribuindo nos quilos a mais que pelo menos eu estou ganhando, infelizmente, né, nessa pandemia. Acredito que muitos de vocês também devem estar sofrendo com croissants de chocolate e pizzas também um pouquinho a mais nesse período da quarentena. A Letícia, como é mais disciplinada, é uma moça elegante, ela não comete tanto esses excessos assim. Só um Ela vai para pouquinho. os wraps integrais com cenouras e berinjelas, essas coisas. Eu certamente estou no croissant de chocolate, infelizmente. Estou nessa busca aí de moderação, né? Enfim, Letícia falou isso que é muito importante, da dificuldade quando a gente vai medir espiritualidade, quando a espiritualidade às vezes é a mesma coisa que bem-estar, que é a mesma coisa que esperança, então eu começo a ter dificuldade de medir o conceito se eu não sei bem o que é o conceito, né? Ou seja, se ele se sobrepõe e se mistura com uma série de concepções. Até legal que o pessoal colocou aí, Letícia, mandar um abraço para o Franklin também, meu amigo que entrou aí. Olha só, a Mari colocou que somos seres para além dos nossos corpos materiais, ou seja, dimensões espirituais. Ela está falando sobre o espírito aqui, a alma, talvez aquela nuvenzinha, aquela essência que sobrevive à morte do corpo, né? Ou seja, ela está trazendo para uma dimensão metafísica, onde imputa a existência de corpos espirituais. É o que é mais comum. A gente vai pensar na espiritualidade como essa coisa que sobrevive à morte do corpo físico. E a gente começa a fazer uma ligação da espiritualidade com planos espirituais, anjos, divindades, espíritos, etc. e tal. Eu acho que é o mais comum das pessoas pensarem essa divisão entre mundo material e mundo espiritual. Mas o João, logo embaixo, ele já está falando que pode ser só o sentido da vida, né? Ou seja, não precisa falar em corpos espirituais, ou alma, ou espírito. Ou seja, debruçar-se sobre o sentido da vida seria a espiritualidade, o ato de pensar e de refletir o sentido da vida. O Júnior vai além e diz que ele é independente do conceito de divino. É a elevação do ser que somos demonstrados em nossas atitudes. E aqui, essa colocação do colega Júlio Campos, o 707, ela é muito interessante. Por quê? Porque ele está aproximando o conceito de espiritualidade do próprio conceito do ato filosófico. Ou seja, se a espiritualidade ela é o momento em que eu tento transcender, sem sair deste mundo, sem pensar em espíritos, planos espirituais, paraísos, Deus, Jesus, Buda, Maomé, quem for. Ou seja, transcender a minha existência mundana, onde eu acordo, me alimento, durmo, reproduzo. Se eu começo a pensar profundamente sobre a existência e converter esse ato de reflexão profunda sobre a vida e a morte nas minhas atitudes e ações cotidianas, eu estou saindo do mínimo da minha existência. Então, muitas vezes em filosofia, a gente diz que esse ato filosófico de sair do mínimo da existência em relação a uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre as coisas, sobre a família, em última instância, sobre o próprio conceito de amor em filosofia, né? De esvaziar-se no mundo, de integrar-se ao mundo. E veja, eu não estou falando de Deus, não estou falando de espíritos, não estou falando de alma, não estou falando de rituais nem de dogmas. O ato filosófico é o próprio ato da espiritualidade. Aí a gente tem um problema ainda maior, porque se a espiritualidade não necessariamente, como o Júnior, o João estavam apontando ali, tem a ver com acreditar ou não em Deus, e muito menos com alguma religião, o simples ato de pensar na vida ou de viver a vida para além do óbvio seria espiritualidade em si. Então, olha em que enrascada e que dificuldade a gente se mete, principalmente se a gente tentar operacionalizar o conceito. O meu colega, grande psiquiatra, colega Rafael Sega, colocou ali vivência pessoal de transcendência, unidade, ligação a algo maior. De novo, faço a pergunta e a provocação. O que é esse algo maior? Porque se esse algo maior for Deus ou deuses, seja Ganesha, o deus cabeça de elefante, Hanuman, o deus macaco, ou o deus cristão, ou o deus que for, o deus dos polinésios, qualquer Deus, então eu começo a aproximar o conceito de espiritualidade do conceito de religião. Porque eu estou associando a deuses, a figuras associadas às religiões históricas ou a credos religiosos. Mas se esse algo maior for a família,
ou a própria vida, as amizades, ou como os filósofos estoicos e epicuristas, todos os filósofos humanistas do último período greco-romano vão colocar, na sacralização da própria existência. Então a transcendência, ela está na imanência. A transcendência está no próprio imanente. Ele não está fora, não está em Tiago, Deus. Diga. deixa eu tentar ajudar, porque a gente estava conversando e aí tu disse uma Sim. coisa que, apesar da gente estudar isso há tanto tempo, quando tu falou, fez como a Clara Luz diria, fez assim, pá, na minha mente, que foi o Sim. seguinte, tu disse que de alguma forma o nosso conceito de espiritualidade está totalmente atrelado a uma teologia mais cristã, né? Uhum, Porque quando tu fala dessa questão do transcendente estar no imanente, quando tu fala no ato filosófico, né, da uhum, espiritualidade enquanto ato filosófico, tu tá tentando, na verdade, te desprender um pouquinho, mas eu acho que a gente está muito preso em termos até culturais, né, a esse uhum, conceito realmente cristão de espiritualidade, associar de alguma forma. Queria que tu falasse um uhum. pouquinho sobre isso. Não, pois é, até a Mari ali, que comentou antes sobre ir em direção a transcender o corpo material, essa ideia de matéria, né? Ela até colocou aqui, eu não quis dizer, não considerei a questão espiritual, mas entender a vida para além do campo material. Aí que tá. Então, por exemplo, essa diferença entre campo material e campo espiritual, ela essencialmente é da teologia, ela é cristã. Ela é a cidade dos homens e a cidade de Deus de Santo Agostinho. Então, essa ideia de que a matéria ela é pecaminosa, ela é corrompida, ela é profana, e o que está além da matéria é sagrado, e esse além da matéria são os anjos, é o paraíso, é Cristo, é Deus, né? A gente vive numa sociedade aqui, a nossa, de colonização portuguesa, cristã, né? Se nós tivéssemos uma sociedade árabe aqui, nós estaríamos falando do profeta Mohammed, e não de Deus, mas do profeta Mohammed, ou da Torá, ou do que fosse. Então, assim, essa ideia, até mesmo que a Mari colocou ali, além do campo material, mas existe uma possibilidade de sacralizar o campo material, mas não o campo material como a gente entende. Assim, quando a gente fala em material, a gente pensa em dinheiro, cumilança, essas coisas desregradas da matéria, né? Quando a gente fala em material, né? É porque essa noção de material espiritual ela é essencialmente cristã, Letícia. Essa ideia de que a matéria é corrompida, de que a matéria ela é propensa à culpa, à sujeira. Então, assim, mas numa dimensão de espiritualidade que nós estamos tratando aqui, essa transcendência está na própria matéria, mas na matéria, o que eu estou chamando de matéria aqui? O mundo material em si, a família, as amizades, a festa, o conceito de ágape, de confraternização. Então, eu posso sacralizar, inclusive, a confraternização entre os irmãos e irmãs, que são a minha família, os meus amigos. Ou seja, o sagrado não está em eu comer, me reproduzir, dormir, naquilo que é o básico da vida, mas naquilo que transcende o meu umbigo, que é o amor à minha filha, é o desejo de que a natureza se recupere, se reconstitua, entende? Ou seja, isso não está apontando para o transcendente, para Deus, para o Espírito. Eu estou falando das árvores, eu estou falando da floresta amazônica. Então, essa noção de que o próprio mundo pode estar cheio de espiritualidade é uma noção que não tem a ver com ir além do campo material, entende? É E aí, delicado, E aí, será que tu tá trazendo o sagrado, né? A gente conversa sim. muito sobre o Mircea Eliade, né? E esse conceito de sagrado e profano. E aí eu fico me perguntando se a gente poderia, então, associar o conceito de espiritualidade a essa sacralização, a essa noção de sagrado, que pode ser a minha família é sagrada, pode ser o meu trabalho é sagrado, né? A natureza é sagrada, a minha arte é sagrada, meu Deus é sagrado. Tu acha que talvez a gente pudesse falar um pouquinho desse conceito, nem sei quanto a gente tem Eu de só quero tempo, a gente aproveitar não para tem fazer tempo. uma piada contigo só também. O teu WhatsApp está ligado, é que sua irmã te deu bronca da outra vez, que o seu celular ficava vibrando e chiando o tempo inteiro, mas é só para te encher o saco, na verdade, para Deu, eu não perder essa desliguei aqui. oportunidade. Se Aliás, tu a minha quiser irmã está aqui, a fechar Vanessa. o WhatsApp web, e o teu WhatsApp do celular ele está configurado para vibrar ou receber mensagem. Toda vez que vem uma mensagem, você está numa live, ele faz
Ele faz um barulhão assim. Mas é só para Ah, poder puxar seu pé vivendo e mesmo e te aprendendo, né, encher o pessoal? saco. Deixa eu dar um É. beijinho aqui na Sabrina, a nossa querida amiga e Ela tá aí, comadre, a que nós Bina? vamos estar Viu? aqui, a Entrou sua irmã Sabrina, também. a Vanessa entrou. Que mais? É. Ah, e a Pedrita é maravilhosa, a Pedrita também. E O entrou um Luiz monte de gente aqui. Viegas, pessoal que pesquisa o assunto, né? Que faz pesquisa séria sobre o tema. Eu acho que, sobretudo, eu acho que para todo mundo, né, pessoal? Mas para quem está pesquisando sobre esse tema, eu acho que é uma discussão essencial para a gente ter, né? Sobre essa questão do conceito de espiritualidade. Porque o que a gente tem visto, num geral, Thiago, é que se usa esse conceito de espiritualidade excluindo, né, a possibilidade dessa transcendência na imanência, né, Uhum. dessa sacralização do imanente, né, Isso afeta a da construção de vida. escalas, né, Letícia? Até Isso. E aí tu exclui, enviesadas. então, o que o professor Wellington Zangari chama de a irreligiosidade, né? A gente precisa estudar, então, a psicologia da religião, por exemplo, quando ela estuda a espiritualidade e a religiosidade, ela também precisa estudar a irreligiosidade, né? Que também é uma forma de crença, que aí resgata o André Comte Sponville, lá, os filósofos, né, Tiago? Que falam de uma espiritualidade laica, uma espiritualidade sem Deus, enfim. Sim, sim, sim. O que acontece? A Letícia trabalha num campo muito biomédico da espiritualidade, ou seja, de tentar ver se as relações entre religião e espiritualidade, como elas afetam indicadores de saúde, muitas vezes, saúde física e mental. Então, muitas vezes a gente usa essas escalas e questionários sobre espiritualidade, e esses questionários são construídos em cima de um conceito de espiritualidade. E se a gente está falando que esse conceito ele é confuso, porque a espiritualidade pode incluir Deus, mas não precisa incluir Deus. Ela pode ser o sagrado na família, o sagrado no amor. Ou seja, eu estou transcendendo o meu umbigo. Em qualquer movimento em que eu transcenda o egoísmo da minha própria existência, que é um egoísmo biológico, né? Ou seja, eu preciso comer para sobreviver, me reproduzir, eu preciso dormir. Qualquer movimento desse para além daquilo que é meramente a minha existência biológica, quando eu lanço o sentido maior da vida no amor a um outro ser, por exemplo, no amor a um filho ou uma filha, ou seja, eu sacralizo essa relação, que ela não precisava ser sacralizada, biologicamente dizendo, aquilo é só um outro ser, mas quando eu sacralizo, por exemplo, a família, quando eu sacralizo os ambientes, não necessariamente usando conceitos de Deus ou de religião, a espiritualidade poderia estar presente só. Ou seja, essa transcendência ela está na própria imanência, nas coisas do mundo. Né? E a Letícia falou de uma escola de pensadores franceses contemporâneos, da pós-modernidade, que é o professor Marcel Gaucher, o professor Luc Ferry, o professor André Comte-Sponville, do qual um dos maiores especialistas no Brasil foi o meu orientador, o professor Vilmar Barbosa, né? O maior especialista no Brasil, Marcel Gaucher, quando eu fiz o meu mestrado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá? Então, veja bem, a gente está falando que, como esse conceito é difícil, a gente acaba tendo que enfiar esse conceito para construir escalas na ciência. Talvez essas escalas não sejam bem feitas. Uma das escalas mais usadas na pesquisa sobre espiritualidade e saúde, que é a Durel, nós tivemos a oportunidade de estar com o criador dela, um grande pesquisador, um dos maiores pesquisadores de todos os tempos, né, Letícia? O professor Harold Koenig, que escreveu tratados sobre religião e saúde. E eu tive a oportunidade de perguntar para ele pessoalmente, porque a escala era cheia de Deus, 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 Deus. E a gente sabe, por exemplo, que no budismo esse conceito de Deus não tem tanta importância. E eu perguntei diretamente para ele em uma reunião no hospital e para os budistas. E se for um grupo de budistas respondendo? Aí ele, meio sem graça, meio sem jeito, não sabia o que falar, ele falou, bom, nós estamos desenvolvendo uma escala só para os budistas. Vocês vejam o nível de absurdo que isso é. Ou seja, a ideia era a escala abranger todas as religiões, mas como ela toca nesse conceito de espiritualidade, esse conceito ele é plástico, esse conceito ele é cinzento, nebuloso, você não consegue, você sempre vai deixar alguma coisa de fora, entendeu? O Júnior falou ali, podemos associar o amor como um emanar da espiritualidade? Olha, não sei. Não sei se o próprio amor pode ser a espiritualidade. Esse amor, quando ele não é egoísta, quando esse amor ele é só entregue, quando esse amor é um. Será que isso não seria a própria espiritualidade? É exatamente desse problema que a gente está falando.
o ato de destilar a sua existência no amor não seria até a própria espiritualidade? Né? Então vejam. E olha que interessante, Thiago. Tem um estudo que tô com ele aberto aqui. Não sei se eu vou mostrar aqui, pessoal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Transcender o meu umbigo é uma boa definição. Beijo, Pamela, querida. Transcender o meu umbigo. São definições a lá Tiago, essas definições assim. Definição de espiritualidade. Transcender o próprio umbigo. Abre parênteses, Taton Ramos 2020, fecha parênteses. Se quiser me Tem que citar, citar ele, pode pessoal. citar. Descobre as normas para citar as lives. Né? Espiritualidade, a transcendência do próprio umbigo. É Ó, a Comunicação Letícia Oral colocou 2020. Então, assim, ó, tô Comunicação botando Oral aqui. 2020. Tô botando Um aqui esse artigo estudo, chique. tá? Que foi Hum, compartilhado pela professora Fátima Machado, do Interpsi USP. Então, quem grande quiser entrar lá pesquisadora. na página, né, do Interpsi, Bota tem ali de novo muito para eu ler o material. título, pelo menos, Letícia. Pelo amor de Deus. Deixa eu só ver o título do artigo. Bota ali de novo. Vamos ver o Então, o título. título é o seguinte, Strong né? Beliefs and Coping in Old Age. Crenças fortes, seria isso? Crenças Crenças fixas. muito fortes, crenças fortes, né? E E coping, enfrentamento na né? terceira Que é idade. enfrentamento na terceira idade, tá? Olha só que interessante, pessoal. Nesse estudo, então, eles, na verdade, eles pegaram adultos, idosos, né, com mais de 60 anos, e foram dois grupos pequenos, dividiram em dois grupos, certo? Um grupo que tinha religião, né, e espiritualidade, e um outro grupo que era ateu, certo? Tinha crenças atheistic beliefs. Crenças ateias. Então, eles separaram então dois grupos e eles parearam essas pessoas, ou seja, eles fizeram duplinhas, tá? Com cada um, pegaram um idoso religioso, um idoso ateu, mas que tinham passado pelo mesmo problema, pelo mesmo estresse, pela mesma situação estressante, que era ou uma doença, é, acho que não mostra aqui, ou uma doença ou alguma outra, ou uma perda, uma perda ou estresse, tá? Eles parearam, esses fizeram duplas. Então, assim, dois idosos, né? Um religioso, um ateu, os dois passaram por uma perda, por exemplo, tá? E assim eles fizeram, foram 11 pares desses para estudar estratégias de coping religioso, né? Então a gente tem visto muito esse conceito, né, de eu uso a minha crença espiritual, minha crença religiosa para enfrentar um problema na minha vida, né, uma situação de estresse. E o que eles viram, a conclusão que eles chegaram, olha que interessante, é que não fez diferença a crença em si, mas que o que fez diferença é que de alguma forma a pessoa pudesse dar algum sentido para aquilo que ela estava atravessando. Então, se esse sentido era religioso, espiritual ou era ateu, se era um sentido transcendente ou imanente, não fez diferença. O que fez diferença é a força do sentido que a pessoa deu, a força do contexto, né, que ela conseguiu dar, do E entendimento que veja ela bem fez. o que você colocou ali. Não importa se foi transcendente ou imanente. Na verdade, se é espiritualidade, é sempre transcendente. Só que o que a gente está falando aqui é que ele é transcendente na imanência ou ele é transcendente na transcendência. Por que ele é sempre Hum, transcendente? Porque ele vai além da vida óbvia vivida, dessa vida do acordar, comer, alimentar, dormir. Ou seja, o que você está falando é que essas pessoas desse estudo, provavelmente, aquelas que conseguiram dar sentido, quando a gente fala em dar sentido, é um sentido para além dessa vida, eu não gosto de falar animal, porque sempre dá uma ideia de que coisa animal é ruim, mas dessa vida mais material mesmo, ou seja, biológica, você enfim. é biológica, né, organímica, mas essa transcendência pode estar na própria imanência. Ou ela pode ser uma transcendência que está na transcendência, no transcendente mesmo, em Deus, nas crenças, na vida após a morte, nos espíritos, na alma, nos anjos, arcanjos e profetas, né? E tudo mais, no Espírito Santo. Né? Então veja que interessante. De novo, a gente tem o problema e a solução ao mesmo tempo. Ou seja, dar sentido à vida é espiritualidade? Olha que pepino que a gente se mete para criar uma escala ou um questionário onde o conceito tem que estar muito bem delimitado, sendo que esse conceito, de fato,
pelo que a gente está vendo, ele vai se sobrepor a bem-estar, ele vai se sobrepor a otimismo, esperança, sei lá o que mais. Ou seja, há um conjunto de variáveis que formam essa ideia de transcendência, seja na imanência ou transcendência no próprio transcendente. E isso aí nos leva à questão de que os ateus e ateias podem ter sim, então, uma espiritualidade, né? Mas aí vem uma outra questão. Ninguém pode imputar a espiritualidade a ninguém. Vamos supor que eu seja ateu e eu fale para alguém assim: para mim a vida é mais do que comer e dormir, a vida é aproveitar a própria vida, né, com os filhos, a família, com os amigos, poder ver um pôr do sol bonito, com um lago ao fundo, aquela sensação de presença no todo. O João perguntou ali, o que é imanência? Imanência é quando eu fico aqui, João. É quando eu estou na própria vida, entende? É quando eu estou na própria existência. Era a briga entre Platão e Aristóteles. Platão apontava para o mundo das ideias, para um outro mundo, onde esse aqui é uma cópia imperfeita. Aristóteles falava, não, peraí, que cópia imperfeita, o quê? Esse é o mundo que nós temos, ele é belo, ele é maravilhoso, ele está aí para ser explorado. A imanência é quando nós permanecemos na própria vida, naquilo que é observável, mas que muitas vezes escapa ao nosso umbigo, né? Quando eu estou com fome, eu só estou com fome. Quando eu como, eu satisfaço a minha fome. Mas quando eu vejo um pôr do sol, o sol está fora de mim. E um lago bonito, e eu tenho uma espécie de insight assim ao ver aquilo, como a vida é maravilhosa, como a vida é muito maior do que eu, como a vida é ampla. Isso é imanência ainda, porque eu não saí do mundo, mas ao mesmo tempo eu saí de mim. Eu saí totalmente de mim. Então vejam, eu estava falando sobre a possibilidade de imputar ou não. Você não pode imputar alguém que te fala que achou um pôr do sol lindo e teve uma experiência assim, nossa, de quase se sentir parte do todo. Aí eu chego e falo assim, tá vendo? Você fica falando aí que é ateu, mas você tem uma espiritualidade também, você sentiu parte do todo. Não, você não pode fazer isso. Mas a pessoa fala, eu não tenho espiritualidade nenhuma, eu nem quero ter. Eu não quero ter. Ou seja, esse é um conceito que não pode ser imputado. Se ele for colocado dessa forma, ele é uma experiência e a gente dá nome para essas coisas. Mas você é o único responsável por poder dar nome à sua experiência. Mas olha que Né? interessante, né, Thiago? E aí a gente acaba, num geral, a gente acaba caindo num tema que se chama preconceito, às vezes, né? Uhum. Porque eu acho que essa atitude que a gente tem às vezes, né, de dizer, olha, você está dizendo que você é ateu, mas você está me mostrando sua espiritualidade agora, né? É Claro. quase uma tentativa de salvar o outro, né? Porque é É como uma se fosse ser tentativa ateu é ruim, né? salvacionista. Porque justamente quando a gente cola o que é imanente ou a matéria, né? A matéria tá associada a pecado, né? Sim. Enfim, né? A morder a maçã proibida, algo assim, né? Sair do paraíso. Não sei, matéria está associada a isso. Então, se é como se a ideia que a gente tem é que o ateu, ele está apegado a essa matéria que é impura. Eu preciso salvar o Uhum. ateu, né? Nem que ele não sabe que ele tem espiritualidade, mas eu tô dizendo que ele tem, que aí ele se salva. É interessante, né, Ou ele gente? abriu mão de uma graça também. Tem essa ideia de que o ateu ou ateia são seres que abriram mão de uma graça que foi dada, obviamente, gratuitamente a ele, né? Por quê? Porque eu começo a entender que só quem é capaz de dar a graça é um ser que está fora. Seja um ser masculino, Deus, ou um ser feminino, como Kuan Yin no budismo. Entendeu? Ou seja, tem um ser que ele venceu isso aqui e que ele está me dando a graça gratuitamente, eu estou negando. Então a ideia que permanece do ateu ou da ateia é como uma pessoa que ela está negando, abandonando a graça, ou então que não tem sentido de vida. Tem essa ideia também de que o ateu e a ateia são pessoas egoístas, más, são pessoas que não têm sentido de vida. Sendo que a gente está falando aqui a possibilidade do oposto disso, de que mesmo o ateu, ateia, ou as pessoas irreligiosas, né, porque ateísmo não é a mesma coisa que irreligiosidade, não vou entrar nisso agora,
as pessoas ateias, elas não têm nenhum tipo de valor. Ou seja, como se a única fonte de valor fossem as fontes religiosas. Religiosas. E nós estamos falando aqui de um conceito de espiritualidade que ele está além do religioso. Olha que loucura, ele está além do religioso, mas ele está no mundo. Ou seja, a sacralização do próprio espaço humano, né? De a possibilidade de ver sacralização, de ver sagrado no espaço humano. Só que como a nossa ciência também é muito judaico-cristã, as escalas também compram muito fácil essa ideia de que espiritualidade tem que estar associada com Deus, ou com, até por causa do tronco monoteísta judaico-cristão, né? Nossa sociedade é judaica, ela é islâmica e ela é cristã. Ela desqualifica um pouco as outras formas de religiosidade, né? Tiago, como é que a gente poderia definir sagrado? A gente está falando tanto de sagrado, né? Aí tentando responder um pouco a Maríndia ali, qual que é a definição de espiritualidade, né? Eu Acho que vi a pergunta da Maríndia. Não tem definição de espiritualidade assim única, viu, Maríndia? É uma porrada de definição, desculpe o palavrão, é um monte de definição, né? Umas, como a gente está falando, são mais atreladas a um conceito, a uma ideia teológica, e quando a gente fala em teologia, basicamente a gente está falando em teologia cristã, sendo exclusivista ou inclusivista, trazendo outras religiões para dentro ou não. Então, em geral, o conceito de espiritualidade é esse conceito cristão, que vai apontar para fora, para Deus, principalmente crença em Deus, crer ou não crer, esse binarismo entre crer ou não crer numa força maior. Tá? Ganhamos um coração. Quem quiser dar coração, eu fico feliz, viu? Tem um lugar que você aperta aí que sobe um monte de coraçãozinho. Coraçãozinho para vocês, isso chama reforço positivo em psicologia comportamental. É. Quem quiser agora, faça o meu coração feliz e da Letícia e aperte esses coraçõezinhos que estão no seu canto. Isso, faça subir os corações. Muito obrigado. Fico feliz com os coraçõezinhos. Então tem muita definição de... Olha, apareceram os corações. Cheio de coração, coisa boa. Então, Maríndia, que maravilha. Explodiu o coração agora. Tem várias definições de espiritualidade, viu, Maríndia? Tem muita definição de espiritualidade, algumas mais cristãs, judaico-cristãs, e essas outras que nós estamos falando, que são definições que não estão associadas a Deus ou ao cristianismo, estão associadas a sacralizar a própria vida. Agora, são poucas. A maioria das definições são judaico-cristãs. Tá? Vamos ver o que apareceu aqui mais, Letícia. Ateu e religioso é diferente? É diferente, porque olha só, uma pessoa ateu significa não Deus. Tá? Então, uma pessoa pode não acreditar em Deus, mas ter valores religiosos. Por exemplo, uma pessoa pode não acreditar em Deus, mas, por exemplo, acreditar no conceito de karma, que é um conceito essencialmente religioso, que vem das religiões orientais, mas que está presente em religiões ocidentais como espiritismo, holismo, teosofia. Ou seja, a pessoa pode ser ateia, não acreditar em Deus ou deuses, mas ela ter valores religiosos. Por isso que ateísmo e religiosidade são coisas diferentes. Isso, Márcia. Márcia escreveu, ter espiritualidade não necessariamente precisa ter uma religião. O problema que nós estamos falando aqui é que, além disso, que mesmo não precisando ter... a Jana mandou milhares de corações. Nossa amiga Jana, que está numa... super feliz. Isso, está numa posição de ouro. Para um sábado de quarentena é lindo, né? Maravilhoso. Eu falei com a Letícia, Letícia, a gente não tem nada para fazer hoje sábado, vamos fazer uma live? Né? Ela falou, vamos, tá vendo? Nós vamos daquilo que a gente estava falando, ele falou. No café, enquanto pendurávamos meias no varal, né? No varal, que aqui no Rio Grande do Sul também é conhecido como corda. Então alguém fala, vamos pendurar na corda. Significa varal. Então, olha só, além da questão de não ter que ter uma religião, só para a gente... confere o horário aí. 15 minutos para terminar. Então, vejam, a gente segue repetindo isso de que a espiritualidade não está necessariamente associada à religião. A gente segue repetindo isso. Porém, o que a gente está tentando alertar aqui é que, mesmo assim, o conceito de espiritualidade permanece atrelado a um ideário religioso. Mesmo não tendo a ver com religião, ele continua atrelado a essas ideias de crer ou não em Deus, ou numa força transcendente, superior. E essa força sempre fora. O transcendente do transcendente. E a gente está falando aqui do erro, do perigo disso, porque existe uma espiritualidade na imanência. Existe uma força da espiritualidade nas coisas da própria vida, no amor ao outro, no amor, inclusive no amor a um animalzinho,
num amor, é aquilo que transcende você. Letícia, eu não queria perder a oportunidade de mostrar para o pessoal a possibilidade de ler esse artigo, que agora eu que vou mostrar, para quem tiver interesse. Ó, deu um saravá aí no seu telefone, aí, vup, vup, é o seu WhatsApp. Lê aí, você consegue ler bem com seus óculos novos, aí Não, o título do artigo? tá virado. Tá virado? Ah, Tá, o tá o oposto. religioso. Deixa eu É. ver se eu consigo virar a Lê câmera. pra E se nós. dá certo? E se dá certo? Dá certo assim? Agora sim. Aham. Ah, Ó, o moleque. religioso após a religião. Debate entre Marcel Gaucher e Luc Ferry. E Luco Ferreira, olha Uhum. os autores aqui. Professor Ó. Vilmar, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi meu orientador, depois do falecimento da minha professora, né? Querida Vitória, e meu colega Henrique Lotti, né, que hoje acho que é pós-doutor até em Ciência da Religião. Então eu sugiro, eu não queria perder a oportunidade, de quem tiver interesse nesse assunto, mais acadêmico, mais profundo, dá um Google nesse artigo, Religioso após a Religião, para ver essa perspectiva dos franceses, que é uma perspectiva que está orientando aqui um pouco a minha fala. Tá? Então, é o religioso após a religião. Coloque isso no Google, que vai sair o artigo gratuito. Letícia, você quer ir para os finalmente, aí fazer um fechamento? Doutora Letícia maravilhosa, eu fiz um curso com ela, ó, a Márcia falando, chamou de Oi, Márcia, maravilhosa. querida, amada. Você também, maravilhosa. A Fabiane também falou do conceito de espiritualidade e religiosidade. A gente nem entrou muito nisso, mas a gente entrou na diferença de espiritualidade e religião. Deixa eu fazer essa costura, então, aproveitando essa pergunta da Fabiane, né? Oi, Fabiane, Uhum. querida. Obrigada, viu? Porque eu acho que talvez seja uma costura boa de fazer, né, pessoal? Já que a gente está conversando sobre espiritualidade, né? A gente costuma diferenciar religiosidade, né? Ou religião de espiritualidade. Thiago, tu ficou com vários É, rostinhos aí. é que eu vi que dá para botar os efeitos da câmera aqui na live também. Mas vai lá, Letícia, eu não quero te Bom, querido, atrapalhar. mas não vou conseguir falar de forma séria Pronto, eu contigo voltei sobre já. isso. Eu voltei já. É que eu me distraí com Tá, isso aqui. Eu tudo achei isso bem. maravilhoso agora. Minha próxima live vai ser com aquele bocão ali. Tá, vai, pode ir. Então, né, pessoal? Só pra gente costurar, o que que a gente costuma fazer isso, né? Fazer essa diferenciação entre religião, religiosidade e espiritualidade. Quando a gente fala de religião, a gente fala é, de uma crença De que uma está crença que está geralmente. geralmente. Tô ouvindo a minha voz agora. Pronto. De uma crença que está geralmente ao redor ou associada a uma instituição religiosa, né? E a um texto sagrado que faz menção a dogmas, né? Quando eu falo de religião, eu estou falando de um texto sagrado, de algo gira em torno de uma instituição, um texto sagrado. Quando eu falo de religiosidade, é a forma que a pessoa se relaciona com a sua religião. Às vezes também com a forma que a pessoa se relaciona com a sua espiritualidade. Mas quando eu falo de espiritualidade, e isso eu estou me baseando no Harold Koenig, quando eu falo, né? Que geralmente a gente explica assim. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de algo que remete ao sagrado e ao transcendente e que é independente de uma instituição religiosa, né? Então a espiritualidade, ela, no geral, ela remete a essa questão mais pessoal, né? Ou privada, talvez, né? Isso é bem importante, porque aí, com isso, a gente também vai poder dizer que espiritualidade é o que for para aquela pessoa, né? Então, acho que talvez uma das coisas mais importantes que a gente tenha para dizer aqui é que a gente vai ouvir o outro, né? Por isso que a nossa pergunta foi o que que é espiritualidade para você, né, Thiago? Então, o que que é para mim espiritualidade, tá? Só que o problema que eu acho que o Thiago está tentando nos explicar é que mesmo fazendo essa distinção que eu estou fazendo agora, entre religião, religiosidade e espiritualidade, eu linko espiritualidade a uma forma de religiosidade, talvez mais livre, né? Livre de uma instituição, de uma denominação, mas ainda assim ligada a um conceito de transcendente como se fosse algo do divino, algo dessa ordem que está para além da matéria. E o Tiago está nos dizendo que espiritualidade pode ser isso, mas também pode ser o transcendente no imanente. É isso, Tiago? Estou resumindo tudo. Pode ser uma A transcendência na gente nem se dá vida. conta, Letícia, a gente nem se dá conta de como que essa apropriação da separação entre mundo das ideias e mundo das coisas, platônica, e depois levada a cabo por Agostinho, pela própria igreja,
criou essa força cultural de que o espiritual sempre está no mundo perfeito das ideias lá em cima e de que as coisas aqui embaixo não podem ser espiritualidade, entende? As coisas, é Uhum. como se as coisas aqui embaixo não pudessem ser espiritualidade. E o que a gente está vendo nesse mundo pós-moderno é que sim, sim, as coisas podem ser espiritualidade, sim, as coisas do próprio mundo. Mas isso ainda é muito difícil para nós. A nossa tendência não é essa, entendeu? A nossa tendência. O Tiaguinho até colocou ali um comentário, não sei se você viu. Ele falou assim: que Uhum. alegria ver vocês, né? Essa alegria não poderia ser um componente da espiritualidade? Essa alegria ao ver o outro, essa alegria que transcende você, Tiago, em ver o Tiago aqui e a Letícia, essa alegria que está fora de você, ela não só pode ser um componente da espiritualidade, como pode ser a própria espiritualidade, entende? A espiritualidade é esse regozijo na existência, esse regozijo da amizade. Ou seja, a amizade, ela transcende, ela reverbera para além mesmo de você. Só que eu Ela não vou, se encerra em você. mas eu vou ter que vou ter que deixar uma pulga atrás da orelha, né, Tiago? Uhum, Porque quando tu fala isso e quando a gente responde que o Tiago, querido, meu amigo de anos, beijo, meu amigo. Quando a gente conversa aqui com o Tiago sobre, bom, alegria não poderia ser um componente da espiritualidade, né? E tu responde uhum, dessa forma, tu tá falando desse ponto de vista filosófico, né? Como um ato claro. filosófico, certo? Uhum, Mas quando a gente vai investigar espiritualidade, a gente tem que ter o cuidado, né? Porque se eu considero espiritualidade como, por exemplo, como alegria, certo? Na verdade, e eu tô tentando medir espiritualidade e relacionar com, por exemplo, com algum bem-estar desfecho. ou saúde mental, se eu quero tentar relacionar e saber, bom, será que uma pessoa que é deprimida tem mais ou menos espiritualidade? Mas se eu considero espiritualidade como alegria, eu estou medindo quase que a mesma coisa de outro jeito, né? Então, ou eu estou Uhum. condenando o deprimido a não ter espiritualidade, porque no fundo, num geral, o deprimido não tem alegria. Então, eu tenho que deixar muito claro tudo isso. Eu não sei como a gente vai sair desse puzzle, assim, né? Não, Desse às vezes labirinto. até discutir sobre a própria importância mesmo de seguir com esse conceito de espiritualidade. Será que a gente não poderia usar uma série de escalas que já existem e que será que juntas elas não respondem melhor essas escalas do que uma escala de espiritualidade que às vezes vai dizer que quem tem ou não tem espiritualidade é quem acredita ou não em Deus ou num ser superior, uma energia superior, sendo que a gente está vendo que acreditar ou não em uma energia superior não necessariamente diz a respeito de espiritualidade, já que a gente está falando que, inclusive, ateus e ateias podem ter uma fortíssima espiritualidade, se a espiritualidade é esse amor, é essa amizade que transcende a própria existência, ou seja, quando a pesquisa empírica vai tentar operacionalizar essas coisas, ela corre o risco de ser um grande escorregão, de ser um grande escorregão. Uhum, Entende? Então, uhum. assim, isso é Talvez um aí problema sério. a gente precise buscar mais estudos qualitativos, né? Então, Uhum. assim, entrevistar as pessoas, e para repensar as escalas, né? Para quem não sabe, né, a construção de escala, ela parte da teoria e parte da investigação mais qualitativa. E aí tu constrói uma escala a partir de conceitos que tu observou, né? De forma qualitativa e também teórica, né? A Sim. partir disso tu cria uma escala. Eu acho que a gente está precisando repensar as nossas escalas, inclusive, né? Enfim, e o próprio Sim, a conceito, gente porque está. Diga, diga. às vezes tem pessoas também, né, Thiago, que é isso que tu disse, não imputar a espiritualidade às pessoas, né? Eu vejo muita Sim. gente, quando eu começo a falar, às vezes as pessoas apressadamente, elas acham que querem me deixar feliz, e aí elas dizem assim, ai, Letícia, porque espiritualidade está na essência do ser humano, né? Porque a dimensão, tem uma dimensão espiritual do ser humano. E eu sempre penso assim, gente, eu tenho alguns amigos que se eu disser para eles que a espiritualidade tá na essência deles, eles vão me odiar. Então, assim, né, nem sempre a gente pode dizer que os ateus podem ter espiritualidade, mas se eu tenho um amigo que diz eu não tenho espiritualidade, não quero ter, e estou muito bem assim, não quero chamar isso de espiritualidade, também tá legal, tudo bem. Senão essa pessoa vai sofrer duplamente. Imagina, fala assim, você é ateu, a pessoa fala.
Ah, mas você tem uma espiritualidade. A pessoa fala, não, não tenho. Ah, então você é mau. Agora sim você é uma pessoa ruim, né? Você arrumar um jeito de dizer que alguém é ruim, né? Até o Renatão, meu brother, tá falando aí, Meditação Criativa Brasil, ele tá até falando aí, pô, será que a gente não pode deixar cada um viver a sua espiritualidade, né? O subjetivo e singular de cada um? A gente não precisa nem chamar de espiritualidade. A gente não precisa, porque, de novo, às vezes a palavra segrega. Guarda bem isso que eu estou falando. Essa é a minha dica coaching, minha palavra coaching do dia. Às vezes, a palavra segrega. Então, às vezes, a gente começa a separar ateus e crentes. Espiritualidade, não espiritualidade. Né? Pessoas que têm espiritualidade e que não têm. E, às vezes, o que a gente pode pensar é que qualquer ser humano, qualquer pessoa que esteja direcionando a sua vida em direção a valores, em direção àquilo que sai do seu próprio umbigo, voltando à definição que eu coloquei hoje, esteja vivendo essa sua forma de espiritualidade, e nós não necessariamente precisamos chamar de espiritualidade. Né? Nós podemos até convidar a pessoa a refletir conosco, né? Mas ela pode chegar e falar, mas eu não quero esse termo, não faz sentido para mim. E eu vou falar, tudo bem, tudo bem. Né? Na minha ótica, isso significa a sua espiritualidade. Mas eu acolho o nome ou o não nome que você quiser dar a isso. Né? Esse é um dos grandes problemas da gente ter. Ó, tua irmã tá pedindo mais live aí, hein? Quero uma próxima live falando sobre coping com ela para ela positivo pedir e isso. espiritualidade. Ó, Espiritualidade deve estar pessoal, em eu tô tudo, escrevendo então, que aqui, maravilha. porque o pessoal tá Oi. pedindo mais material, mais artigos sobre isso, tá? Então, assim, ó, quem quiser mais, dá uma olhadinha ali no Interpsi USP, dá uma olhadinha na TV NUPES, ou Eu vou ir mesmo para na encerrar contigo, tá, Letícia? Aí onde Tá, você vem tá. cá. Que a gente vai ter que Eu vou encerrar. fixar aqui. O NUPES também é um outro grupo da Federal de Juiz de Fora. Segue a gente no Unusual, que a gente vai seguir, né, deixando conteúdo aqui para vocês. Mas quem quiser mais, tanto o Interpsi USP quanto o NUPES, um da USP e outro da UFJF, tem muito material em português disponível aqui, Thiago. E aí? Galera, então assim, eu acho que a gente está chegando no final, daqui a pouco vai entrar o reloginho do Instagram aí, avisando que vai encerrar. E acho que é isso, assim, ó. A ideia é a gente pegar esse vídeo agora e colocar no YouTube. Então, depois a gente, se você for ou no meu YouTube ou no YouTube do Unusual, tem um YouTube já do Unusual in Psychology? Tem. Tem? Tu que criou. Eu que criei. Tá, então eu vou upar esse vídeo lá, né? Ou pede para mim, ou a gente vai botar o link. De repente a Letícia bota o link Alessandra. na bio dela Isso. aqui do Instagram, ela bota o link. Para quem não pôde acompanhar e vocês quiserem enviar o vídeo para alguém, vocês podem enviar o vídeo para amigos e Tu viu amigas. quem é que tá falando com a gente do outro lado ali? Todos Quem? os filósofos do nosso quadro. Ah, quem sobraram agora foram os Uhum. filósofos ali do nosso quadro. Quadro comprado, muito chique no Vaticano, esse quadro aí que a gente comprou lá. Essa pintura tão bonita aí de Para Platão e inspirar o tema Aristóteles. de hoje, Thiago, então, que era ter um debate mais filosófico, né, sobre espiritualidade, sobre o conceito de espiritualidade. E a gente vai encerrando, então, né, que faltam 2 minutos. Um grande beijo, obrigada por estarem com a gente aqui, né, fazerem companhia para nós e debaterem, conversarem com a gente. Obrigada, E aí, Thiago. de nada, a gente vai pedir uma pizza, de repente, se vocês quiserem também na casa de vocês, sábado à noite, né? Peçam uma pizza, façam um jantar aí em família, aproveitem o restante sábado de vocês e depois chequem no YouTube lá o vídeo para vocês poderem encaminhar esse debate para quem vocês acharem A interessante. gente vai oferecer cursos e treinamentos também, o Unusual, né? A gente está tentando tornar os treinamentos o mais acessível possível, né, em termos de custo, para que a gente possa realmente, a ideia é compartilhar conhecimento, tá, pessoal? Segue a gente lá no Unusual, então, para quem quiser mais, certo? Valeu, Então, galera. beijo, pessoal. Beijo, boa noite para todo mundo. Beijo, valeu.